A autoridade espiritual sobre a prosperidade nasce da convicção silenciosa, daquele verbo que não pede permissão, apenas se impõe. Eu decreto, eu permito, eu acolho. Antes mesmo que as dúvidas toquem a sua porta, frases de manifestação selam o início de toda riqueza. Eu sou a fonte da minha própria abundância. A palavra é meu cetro, e onde eu falo, a realidade se curva. Tudo o que Deus deseja para mim já nasce em meus pensamentos agora. Frases de autoridade e manifestação. Eu comando as riquezas do invisível, atraindo para o visível toda a fortuna destinada ao meu nome. Cada palavra que cravo no éter abre portais que conectam minha mente aos desígnios secretos do universo. Me torno imã sagrado para oportunidades, portas abertas e resultados excepcionais. Decreto prosperidade em minha jornada. Nada me é negado quando comunico minha fé com a força da convicção absoluta. A palavra que sai de minha boca floresce e jamais retorna vazia. Tudo o que eu declaro existe para me servir. O universo responde firmando pactos inquebrantáveis com as verdades que cultivo em minha alma. A bênção é meu direito de origem. Recebo, multiplico e compartilho abundância com a certeza de quem já foi escolhido. Não questiono sinais. Aceito e governo a mesa da manifestação. Deus pronuncia comigo, e toda resistência se dissolve diante da autoridade de quem reina com a palavra. Minha escolha é prosperar. Meu decreto é lei espiritual. Ativando a prosperidade desde o início, entenda. Prosperidade não é um acaso, mas uma atmosfera criada a partir das sentenças que você libera ao acordar, ao caminhar, ao enfrentar sombras. Palavras são sementes de ouro plantadas em solo invisível. Colhe quem proclama com audácia e repete sem hesitação. Eu autorizo milagres. Eu declaro portas abertas. Sou canal da fonte inesgotável. Quem invoca com autoridade reprograma toda a estrutura do destino. E só quem afirma com certeza vê o impossível se curvar. No universo grandioso de Florence Scovel Shinn, cada pensamento sussurrado em silêncio carrega o potencial de movimentar continentes invisíveis. A vida, sob a perspectiva reveladora da autora, não é um campo de batalha previamente perdido, mas um tabuleiro sagrado onde cada ser humano é simultaneamente jogador e criador das próprias possibilidades. A mente, muitas vezes tratada pelo senso comum como serva dos temores, passa a ser apresentada como rainha absoluta da abundância, centro onde se desenrolam as maiores vitórias ou derrotas ocultas. O grande segredo não está nos fatos externos, mas na capacidade do verbo, pronunciado ou pensado, de traçar rotas inéditas no tecido etéreo do universo. Ó espectador, ao ouvir estas palavras, sente ressurgir um fio de esperança, exatamente onde o desânimo parecia definitivo. Florence, com sua sabedoria cristalina, ensina que até mesmo os dias mais cinzentos guardam sementes férteis de luz, e que cada coração que decide jogar segundo as regras da espiritualidade se descobre autor do próprio milagre. O mistério da prosperidade deixa de ser privilégio de poucos e se apresenta como um chamado universal. Tudo aquilo que você acredita com sentimento, você manifesta. Sussurra a autora. Assim, a jornada deixa de ser maratona solitária para se transformar em dança com o invisível, onde a fé dita o ritmo e a palavra é bastão de comando. Com imagens ricas de autenticidade, Florence utiliza a metáfora do jardim. Ideias são sementes, emoções são a terra, a palavra é a água que faz brotar cada planta. Quem cultiva pensamentos de escassez, ainda que com gestos grandiosos, invariavelmente colhe frutos amargos. Quem, em contrapartida, abençoa o pouco e enxerga infinitas possibilidades nos improváveis, converte migalhas em banquetes, pequenos gestos em monumentos de prosperidade. O milagre da multiplicação, ensinado pelo próprio Cristo, é resgatado como princípio prático para os que desejam ver ao seu redor florescer o impossível aqui. Cada crise se reveste de sentido oculto. Segundo Florence, obstáculos são degraus disfarçados, provocações do universo que identificam quem está pronto para receber mais.
Não existe fracasso definitivo, apenas pontos de virada disfarçados de fim. Receber pouco é escola para treinar a gratidão autêntica. Superar perdas é oportunidade de fortalecer o poder criativo da palavra. A autora relembra com ternura e exatidão que tudo o que é decretado com fé, sem hesitar nem contradizer com dúvidas posteriores, retorna em bênçãos multiplicadas. A cada gesto de gratidão, por menor que seja, o espectador é encorajado a abençoar, a ver abundância onde o senso de carência comandava o olhar. Florence enfatiza o poder do ritual cotidiano. Acordar e proclamar com sentimento: eu sou próspero, eu sou abundante, tudo flui em meu favor. O verbo não precisa ser alto, apenas sincero. Não precisa ser complexo, mas contínuo e confiante. O universo não responde a súplicas ansiosas ou a dúvida, mas a voz que sabe que já é herdeira daquilo que pede. Surge, então, a introdução ao conceito de lei do retorno. Toda a energia lançada ao mundo, seja na forma de pensamento, de palavra ou de ação, encontra o caminho de volta multiplicada. É por isso que Florence alerta sobre o perigo das palavras descuidadas, das brincadeiras negativas, das crenças sociais sobre merecimento e azar. Cada dúvida repetida, cada medo alimentado, é uma ordem silenciosa para que novas limitações se apresentem. Em compensação, cada ato consciente de abençoar o que se tem, o que se deseja e até os desafios, abre portais de graça insuspeitáveis. O espectador percebe, progressivamente, que a abundância não atende lógicas lineares, mas obedece às leis misteriosas da intenção alinhada e da permissão interior. Quantas vezes já se rejeitou um presente do universo, duvidando do próprio direito a recebê-lo? Florence conduz o público a revisitar feridas de merecimento, a confrontar velhas histórias de escassez herdadas de gerações, a experimentar o poder de mudar o próprio destino simplesmente mudando o padrão do que repete para si mesmo todos os dias. Com exemplos de histórias reais, a autora destaca: não importa o quão pequeno seja o início, a voz que abençoa constrói milagres. Onde só existia poeira, um simples obrigado por este centavo é antídoto contra a maldição da ingratidão e abre caminho para chuvas de ouro inesperadas. A prática não exige manuais, bastam consciência, perseverança e a fé de quem joga o jogo alegando, sem hesitar: tudo o que é meu me procura, nada do meu bem pode me ser tirado. Estas sentenças funcionam como comandos divinos e mudam o tabuleiro. Em seguida, uma provocação. Quantos deixaram de manifestar seus sonhos por desistirem cedo demais, por dar ouvidos ao medo, ao conformismo, às estatísticas do impossível? Florence desafia o espectador a ser protagonista do próprio milagre. Escolher a cada dia com quais sementes deseja povoar a própria existência. A mente disciplinada, ela ensina, não nasce pronta, mas é construída paulatinamente com repetições, correções gentis e decretos de amor ao próprio potencial. Por fim, esta primeira fase se encerra com um convite. Comprometa-se a vigiar cada pensamento, a abençoar cada recurso, a agradecer pelo que ainda chega apenas em forma de promessa. É o início do novo jogo, em que não há espaço para a dúvida crônica ou o pessimismo hereditário. O espectador, empoderado, sente-se pronto para avançar à próxima etapa, experimentando pela primeira vez o gostinho audaz de ser verdadeiramente co-criador do próprio destino, alinhado com a ordem misteriosa da graça universal. O caminho se amplia, e ao aprofundar nos mistérios sugeridos por Florence Scovel Shinn, emerge a percepção de que a mente é muito mais que um mero receptáculo de ideias. Ela é o arado, o semeador e também o solo. Cada pensamento constitui um minucioso trabalho de jardinagem sutil, onde brotos de medo podem ser rapidamente substituídos por ramagens vivas de esperança e certeza. O universo, como um espelho multidimensional, não cria nada que não seja antes cultivado no palco secreto da imaginação invocada com fé. O poder visionário ensinado por Florence reside no exercício cotidiano de visualizar a partir do desejo,
realizado, e não da falta. A autora instrui o espectador a esculpir mentalmente cenas detalhadas de sua vida plena, como se estivesse assistindo a um filme do próprio futuro, já editado pelo olhar da benevolência divina. Não se trata de uma fuga da realidade, mas do gesto ousado de escolher o roteiro da existência. Cada pessoa é roteirista, diretor e protagonista no mesmo enredo, desbloqueando a criatividade interior que redefine todas as possibilidades externas. Neste mesmo fluxo, destaca-se o papel crucial do subconsciente. Florence explica que o subconsciente é um solo sem julgamento, fértil tanto para as promessas quanto para os temores. Seu único critério é a repetição. Tudo aquilo que se repete, com sentimento é aceito como verdade absoluta. E então, é só aguardar a germinação no plano da matéria. É por isso que ela alerta para as conversas internas diárias, aquelas que ninguém escuta, mas o universo grava com precisão de escriba antigo. A tensão cresce à medida que o espectador percebe o quanto, por distração ou desconhecimento, se deixou dominar por frases automáticas de limitação. Não consigo, isso não é para mim, nunca tive sorte. E cada uma destas sentenças esculpiu no silêncio muralhas ao redor de suas maiores conquistas. Florence, porém, jamais abandona o ouvinte no campo da condenação. Sua estratégia é romper este ciclo, introduzindo rotinas de decretos, afirmações fiéis, mantras capazes de dissolver padrões e instaurar uma nova ordem vibracional. Ela ensina com doçura e firmeza o exercício da substituição. Toda vez que um pensamento negativo surgir, repita conscientemente uma verdade espiritual maior. Se a escassez gritar, responda: o universo é abundante e generoso. Tudo o que preciso já está a caminho. Se o medo tentar assumir o comando, proclame: eu sou guiado, protegido e favorecido por forças invisíveis que cooperam para o meu bem. Com o tempo, estas escolhas diárias, como gotas persistentes sobre a rocha, abrem fissuras nos muros das impossibilidades e permitem que a luz penetre, irrigando o solo com novas perspectivas. A gratidão, já introduzida no ciclo anterior, é aqui elevada à chave mestra universal. Florence insiste que agradecer antes mesmo de receber é postura de quem entende o fluxo da vida. Quem agradece prepara terreno para mais, enquanto quem se lamenta reforça a escassez. É por isso que ela sugere exercícios práticos. Faça listas diárias de bênçãos, reconheça pequenas dádivas, transborde alegria pelo simples ato de respirar. No reino do invisível, a gratidão é a senha que destrava cofres intocados e reverte a sorte de qualquer história. Avançando, Florence apresenta a lei da não resistência. Ela alerta sobre o perigo de lutar contra a maré. Resistir a situações negativas é, paradoxalmente, dar-lhes ainda mais força. O caminho estratégico é render-se ao bem, redirecionar o foco para aquilo que se deseja ver expandir, declarando: eu não resisto, eu substituo. Eu não luto, eu afirmo o bem. Tal atitude não é passividade, mas arte sutil de transmutar inimigos interiores em aliados silenciosos. Cada crise se converte em trampolim para um salto quântico de consciência. Testemunhos atravessam o roteiro e a audiência se reconhece nos relatos de quem já perdeu oportunidades por ceder ao temor. Florence narra casos em que pessoas comuns, ao iterar um novo mantra de confiança, viram situações emperradas se destravarem em questão de dias. Aqui, alimenta-se o senso de identificação pela prova social. Se foi possível para eles, também será para aqueles que experimentam novo vocabulário existencial. Ela também reforça a importância de não duvidar na travessia. Florença alerta que o momento mais vulnerável é quando o antigo e o novo disputam território. A tentação de abandonar os decretos é maior, na beira do milagre, quando o universo testa a certeza como o oleiro testa a peça no fogo. É aqui que a repetição espiritual deve ser dobrada, e a fé alimentada por imagens mentais e afirmações lapidadas com emoção genuína.
Resultados vêm para os que perseveram mais um passo, mais um dia, mesmo sem sinais exteriores aparentes. Ao final deste bloco expandido, o espectador sente, quase fisicamente, o aumento da força interior provocado pelos ensinamentos. Jogo da vida, aos poucos, perde ares de loteria e se revela um processo artístico metódico, pautado por escolhas diárias e alimentado pelo encantamento diante do próprio poder criativo. A audiência, mais segura, percebe-se pronta para assumir o papel de jardineiro dos próprios milagres, entrando no próximo capítulo da jornada, com olhos ávidos e fé já pulsante. No avançar da jornada, revela-se que toda a afirmação feita no calor da fé criativa é mais que uma palavra. É uma construção sólida, alicerçada no silêncio do subconsciente e sustentada pela energia do sentir verdadeiro. Florence reforça que cada frase de poder, repetida com intenção, é como lançar milhares de pequenas sementes ao solo da existência. E ainda que muitas pareçam perder-se, basta uma delas germinar para transformar por completo o cenário da vida. O segredo maior não está simplesmente em falar, mas em repetir até que a certeza tome o lugar da dúvida e o hábito positivo substitua séculos de condicionamento. Com imagens vigorosas, a autora convoca o espectador a vestir-se interiormente de protagonista. Não se trata mais de esperar que algo externo mude, mas de perceber o momento exato em que novas realidades são gestadas, invisíveis, a partir do coração convencido. O roteiro mostra que os decretos, como "aceito milagres", "hoje, sou merecedor do melhor", "a solução está a caminho", funcionam como chaves arquetípicas, destrancando portas internas e externas. Cada fórmula verbal, lapidada pela intenção, é um convite para que o espectador acesse novas possibilidades e se revele digno daquilo que pede. O hábito de afirmar precisa ser nutrido todos os dias, especialmente nas madrugadas silenciosas, do desespero ou nos segundos finais daquela esperança acanhada. Florence lembra que, nos intervalos escuros da existência, é normal que antigas crenças tentem resistir à entrada do novo. A esses momentos, ela chama de a noite escura da alma, fase crucial em que só persiste quem já fez da confiança sua trilha sonora. O espectador é incentivado a perceber que, por detrás de aparentes derrotas, o cenário está sendo preparado para aparições mais grandiosas. Intuição, nesta etapa, assume papel de bússola sagrada. Florence ensina que aquele pensamento espontâneo, aquela sensação inexplicável, é geralmente a senha para o caminho das realizações. Ela provoca: quantas bênçãos perderam-se por ignorarmos o sussurrar da inspiração enquanto nos atrelávamos ao pânico das lógicas humanas? O roteiro desafia o público a confiar mais nos sinais, a anotar insights repentinos, a arriscar-se em direções até então não cogitadas, pois cada lampejo criativo pode estar a serviço do milagre prestes a se revelar. Orar e afirmar deixam de ser fórmulas burocráticas, passando a ser encontros vivos com a força interior. Florence orienta que as palavras devem ser sentidas como verdade desde já. Seja agradecido antes do recebimento, comporte-se como já abundante. Aqui, o medo encontra seu opositor perfeito, a gratidão prévia, que abre as comportas das bênçãos de maneira tão natural quanto a chegada da aurora após a mais densa noite. Quanto mais emoção, mais poder. Quanto mais sinceridade, mais rápido o universo responde à ordem emitida. Trazendo casos reais e exemplos emblemáticos, o roteiro mergulha em situações onde a fé inabalável rompeu cercas aparentemente intransponíveis. Contas pagas em último minuto, ofertas inesperadas de trabalho, relações restauradas contra toda previsão lógica. Estes testemunhos são costurados como prova viva de que o verbo autoral, repetido com confiança alegre, desloca planos, remove pedras e acelera sincronicidades que aceleram o destino. É nesta parte que o espectador sente, com envolvimento máximo, a verdade silenciosa de que resultados extraordinários são viáveis para todos que permanecem no jogo por tempo suficiente.
Surge também a advertência contra o auto-engano. Não vale recitar fórmulas ocas ou fingir sentimentos. Florence enfatiza a honestidade emocional, o compromisso de só afirmar aquilo que se consegue sentir perto do coração. Se for preciso, adapte as frases até encontrá-las confortáveis, pois só aquilo que clica no íntimo repercute no universo. Cada parágrafo tensiona ainda mais o leitor, mostrando que o fracasso nada mais é que um sinal para refinar a fé, ajustar a trajetória e alinhar o verbo ao sentir. A filosofia, nesta etapa, é orientada para a ação inteligente. Pensar bem, afirmar bem, sentir bem, mas também agir bem sem hesitar. O público entende que grandes mudanças são como dívidas quitadas aos poucos, resultado de pequenas ações diárias combinadas a grandes visões mentais. Não existe espaço para o improviso temeroso, mas sim para a prática confiante de quem se recusa a viver de migalhas emocionais. A cada novo ciclo, reforça-se a diferença entre fé cega e fé esclarecida. A primeira pede, duvida e esfria. A segunda pede, agradece e aquece, não importando quanto tempo leve ou quais obstáculos surjam. Esta fé, vibrante e ativa, é a força magnética que constrói estradas sobre abismos e faz florescer resultados onde antes só havia dúvida e impossibilidade. Ao final deste bloco, o espectador percebe que está diante de um chamado irresistível. Ou se mantém em inércia, repetindo lógicas alheias, ou se apropria do leme espiritual e faz da palavra âncora e vela para atravessar qualquer tempestade. A aposta agora é total. Ou se responsabiliza pelo próprio verbo e assume a herança de criador, ou aceita ser empurrado pelo caos dos discursos externos. A próxima etapa será inevitável, e o convite está lançado para quem deseja ir, além aprofundar e manifestar conscientemente cada promessa da própria alma. Quando a alma percebe que limitações são apenas ecos de pensamentos antigos e não sentenças imutáveis, surge uma força silenciosa capaz de dissolver o que parecia impossível. Florence aprofunda o entendimento de que nada está fixo. Qualquer bloqueio externo reflete um padrão interno pronto para ser questionado, redesenhado e, por fim, transmutado. Toda ilusão de escassez é um convite à descoberta de uma nova verdade. A abundância se revela para quem ousa admitir que ainda está aprendendo a receber. O roteiro convida o espectador a encarar sua história com coragem, interpretando desafios não mais como castigos, mas como sinais de uma travessia espiritual com propósito. Avançando com delicadeza, adentra-se o processo do auto-perdão, essencial para a renovação do ciclo da prosperidade. Florence ensina que perdoar-se é libertar-se dos laços invisíveis que mantêm o passado ativo no presente, permitindo-se errar, aprender e recomeçar quantas vezes forem necessárias. O perdão pessoal, nesta perspectiva, não é apenas um ato moral, mas uma estratégia poderosa de manifestação. À medida que se solta o peso do ontem, criam-se espaços internos para novas bênçãos ocuparem lugar. É com o coração leve que se tem mãos abertas para o novo. Cada afirmação positiva nesta etapa age como desbloqueador de portais trancados. Florence utiliza exemplos simbólicos, como rios que encontram novos leitos ao contornar rochas, para ilustrar como uma simples mudança na declaração diária, de nunca consigo, para sempre encontro caminhos abertos, já inicia transformações nas circunstâncias. O espectador é incentivado a experimentar esta troca, observando como os detalhes da rotina respondem ao novo comando e como oportunidades antes invisíveis começam a se apresentar. Sincronicidades, pequenos milagres e encontros inesperados tornam-se parte do cotidiano de quem pratica a disciplina espiritual dos decretos e da fé. Florence revela que o universo responde a estados de espírito sintonizados, acelerando a chegada de soluções quando o coração está habitado pela expectativa alegre do bem. Cada dia, para quem vive este jogo sutil, passa a ser uma espécie de território mágico, onde a surpresa se instala como ponte permanente entre o desejo e a realização.
A generosidade ganha protagonismo. Florence aponta que doar, compartilhar, estender a mão sem esperar retorno imediato é a assinatura vibracional dos que se alinham ao fluxo eterno da prosperidade. A gratidão e a generosidade juntas criam uma atmosfera ao redor do espectador, tornando-o uma espécie de polo atraente para bênçãos vindas de múltiplas fontes. O roteiro provoca o público a coragem de doar mesmo nos momentos de aperto, confiando que nada é perdido no universo abundante. O que se entrega retorna multiplicado, sob novas e inesperadas formas. Transformar o olhar é parte indispensável desta fase. O público é guiado a observar os acontecimentos diários com novas lentes. Cada contratempo sobra como oportunidade de aplicar algum princípio espiritual. Cada vitória, por menor que seja, é celebrada como reforço de que o caminho está funcionando. Florence defende a postura ativa de caçador de milagres. Olhar à volta e perceber que aquela mensagem, aquele encontro, aquele sinal inesperado, são respostas à fé já plantada dias ou semanas atrás. A confiança no tempo divino recebe destaque. Não se trata mais de apressar o resultado, mas de nutrir a serenidade que reconhece a perfeição dos ciclos. Aprender a esperar é arte. Cultivar a paciência sem perder o entusiasmo é ciência espiritual. Florence apresenta casos emblemáticos de pessoas que, ao soltarem a ansiedade, receberam bênçãos no momento exato, nem antes nem depois, mas sempre no auge da necessidade. A audiência é convidada a experimentar aquela sensação de que algo muito bom está sempre para chegar. Basta continuar declarando o bem e agindo com generosidade. No diálogo com a própria vulnerabilidade, Florence traz o tema do medo do sucesso e do receio do novo. Muitos, revela ela, sabotam o próprio crescimento por medo do desconhecido, do julgamento ou de perder a identidade construída ao redor das velhas limitações. A superação dessa barreira acontece pelo contato diário com afirmações de "eu mereço", "eu posso", "eu recebo sem culpa", permitindo que, pouco a pouco, a mente se acostume à realidade maior de bem-estar e realizações sucessivas. Neste ponto, o roteiro se aprofunda nos pequenos rituais diários capazes de manter o alinhamento, mesmo em meio a desafios. Reservar minutos para silenciosamente agradecer, declarar em voz alta as vitórias desejadas como se já tivessem chegado, escrever, desenhar ou simbolizar todos os dias a vida que se quer. Florence destaca que, ao criar pequenas âncoras ritualísticas, o espectador fortalece a disciplina interna e torna-se menos suscetível às distrações do mundo exterior. O bloco se fecha com o convite a experimentar, de verdade, um novo olhar sobre o destino. Entender que não existem portas absolutamente fechadas, nem histórias condenadas ao fracasso, mas sim convocatórias para inovar as estratégias. O público sente que a manifestação plena é resultado do diálogo constante entre desejo, verbo, emoção e ação inteligente. Aqui há uma promessa implícita. Se cultivar diariamente este ciclo, a roda da prosperidade jamais deixa de girar, tornando a vida um exercício contínuo de abertura, entrega, gratidão e realização. A travessia pelo universo de Florence Scovel Shinn chega agora ao território revelador, onde o conceito de solidão espiritual se dissolve. Ninguém está realmente sozinho no tabuleiro secreto da vida. Cada desejo, cada súplica silenciosa, cada pensamento de esperança é acolhido, potencializado e multiplicado por uma rede invisível de força divina. O coração sincero que ousou persistir sente a presença sutil dessa companhia, seja sob a forma de intuições inesperadas, de palavras vindas de desconhecidos, de pequenas coincidências que transformam um dia comum em algo profundamente sagrado. É neste ponto que se entende: viver guiado pelo Verbo Criador é se alinhar a uma multidão de anjos e aliados ocultos. O roteiro mergulha ainda mais fundo no valor dos rituais diários, como recursos essenciais para não sucumbir ao turbilhão do mundo externo. Criar o próprio altar íntimo, seja no silêncio de uma manhã ou antes do sono,
transforma cada repetição em alquimia generativa. Não se trata de gestos grandiosos, mas da dedicação persistente de regar, diariamente, o jardim interior. Pequenas afirmações diárias. Eu estou pronto para receber. Tudo conspira ao meu favor. O universo trabalha em meu nome. Criam raízes tão profundas que nenhum vendaval de dúvida consegue arrancar. Aqui se percebe. Disciplina espiritual é o maior trunfo dos que colhem milagres recorrentes. A importância da entrega e da confiança incondicional é aprofundada, com Florence mostrando como a pressa opera como sabotadora silenciosa dos processos divinos. O espectador é conduzido a compreender sem resistência que a verdadeira riqueza é produzida em ritmos que desafiam o relógio humano. Sabe-se então que retardar não é negar, mas amadurecer. O ouro só é puro após o fogo. A árvore só dá fruto depois do tempo necessário para que as raízes se aprofundem. Nos dias em que nada parece acontecer, Florence ensina a semear ainda mais, proclamar com mais firmeza, agradecer pela colheita distante como já estivesse ali. Desafios, dores e retrocessos deixam de ser sinais de falha e passam a ser sintomas do crescimento real. O roteiro intensifica o convite à reprogramação de padrões. Dor é campo fértil para novos decretos. Emoção negativa é combustível para afirmações. Crise é anúncio de que uma lei interior pede atualização. Manter-se erguido, declarar vitória onde há queda, proclamar abundância onde só há ausência, transforma qualquer cenário. E ao repetir isso dia após dia, a vida deixa de ser mera reação ao mundo e torna-se fluir, criação consciente, obra-prima de um artista espiritual. O bloco se encerra elevando o espectador a uma compreensão tão madura quanto libertadora. A prosperidade não é apenas destino ou premiação, mas consequência inevitável de quem aceita jogar o jogo das leis superiores todos os dias. Manifestar é um ato permanente de coragem, paciência, resiliência e gratidão. Neste ponto, a audiência sente-se integrante de uma linhagem invisível de criadores conscientes, convencida de que a palavra constrói, a fé converte, a repetição aciona, e o universo inteiro se coloca a serviço daquele que ousa declarar, esperar e agir como já tendo recebido. Aqui começa de fato uma nova vida, onde o extraordinário se torna o novo normal, e toda manifestação é testemunho do poder divino que reside em cada um. À medida que a última palavra ecoa no silêncio, compreende-se que a verdadeira jornada jamais termina quando a tela escurece. Tudo que foi semeado aqui, cada decreto, cada nova forma de olhar para si, cada ritual íntimo e cada escolha, consciente, continua germinando no solo invisível da sua existência, muito além do instante final deste vídeo. Atravessamos juntos não apenas conceitos, mas realidades ocultas, confirmando que o destino está menos nas mãos do acaso e mais no verbo sagrado que dia a dia você aprende a pronunciar. Dentro do coração, ressoam agora memórias de uma travessia na qual as limitações perderam o rosto, o medo se diluiu e a existência foi reposicionada como obra em aberto. Convite à criação eterna. Os desafios se transformaram em pautas de transformação e cada dor foi acolhida como oportunidade de redenção profunda. Quando olhamos para trás, já não reconhecemos o personagem antigo. Agora, é o protagonista, o comandante do verbo, herdeiro do legado invisível daqueles que ousaram transformar a própria história pelo poder da palavra. O universo, até então indiferente, revela sua face generosa e inteligente a quem cultiva diariamente gratidão, coragem e paciência. Você sente em sua própria pele que cada gesto, cada nova mentalidade, cada pequeno ritual é transformador. O tempo, antes adversário implacável, torna-se aliado silencioso de quem confia e repete, de quem age e espera, de quem recebe e compartilha. A prosperidade, longe de ser prêmio raríssimo, agora é seu direito natural, colheita daqueles que jogam alinhados às leis de uma ordem maior. Nada mais volta a ser pequeno depois da consciência expandida, assim como uma nota final de sinfonia. Permanece vibrando, mesmo quando já não se ouvem os instrumentos. O
O convite supremo agora é: ouse existir com dignidade criativa, retire-se do palco dos conformados, desafie a si mesmo a enxergar portais onde antes via apenas muros. A pergunta que fica para ecoar nos seus dias é simples, porém definitiva. O que você ainda está disposto a manifestar, a declarar e a transformar, sabendo que a palavra é sua chave e a fé, seu passaporte? Se este vídeo tocou algo dentro de você, permita que o ciclo continue além das telas. Deixe sua marca nos comentários, conte o que já transmutou e inspire outros neste caminho. Compartilhe este conteúdo com quem insiste em acreditar, silenciosamente, que existe algo maior esperando do outro lado do medo. Inscreva-se para que, juntos, possamos construir uma comunidade de protagonistas conscientes da própria luz. Curta, comente e faça parte, não como espectador, mas como um novo co-criador da própria realidade. Este é apenas o começo. E aqui, a última palavra pertence àquele que escolhe manifestar.